Olá pessoal, hoje 29 de abril, essa é a nossa segunda parte da nona aula e nós estamos falando sobre a história da Assembleia de Deus. E é interessante esse início da história, não podemos deixar de falar sobre os fatos que antecederam a fundação propriamente das Assembleias de Deus. Então, eu disse para vocês que Gunnar e Daniel Berg vieram ao Brasil por escolha divina. Eles não sabiam nem que lado ficava, nem que continente ficava o Pará. Precisam ir até uma biblioteca pública para olhar no mapa, para olhar no Atlas, para descobrir aonde era Pará, né? E então descobre que Pará fica no Brasil. E quando eles chegam no Brasil, o Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, uma coisa interessante é que o pastor Batista era um pastor sueco que havia vivido nos Estados Unidos desde os 7 anos de idade e depois tinha seguido viagem já adulto, viagem para o Brasil e estava plantando igreja batista na região da Amazônia. O nome dele era Eric Nilson ou Eurico Nelson, que plantava igreja no Brasil desde o final do século XIX, né? Embora ele tinha vindo, os nossos irmãos vieram por conta própria ao Brasil, uma carreira pecuarista. O Érico Nelson, né, o pastor Batista, ele veio para o Brasil, ele sim, veio para o Brasil no final do século XIX com interesses econômicos, né, mas acaba tornando-se um pastor batista, né, e plantava igreja em toda a região Amazônia. É interessante que o nome Pará já tivesse aparecido em relatos seus enviados à comunidade batista sueca nos Estados Unidos, mas Gunnar Wingren e Daniel Berg desconhecia o lugarejo. Wingren e Berg chegam ao Brasil sem sustento garantido e sem apoio denominacional. O dinheiro da viagem doado por uma igreja sueca de Chicago. No Brasil, Berg trabalha por um tempo na fundição e depois passa a vender Bíblia e recebe doações esporádicas de amigos, né, no exterior, que enviam para ele, né. É interessante que depois ele pede Bíblias, os amigos enviam Bíblias também para ele, né. Após 7 meses em Belém, congregando na Ilha Batista, ocorre então o cisma. Então, em 7 meses de estada, é lógico que o pastor sueco, ele se ausenta, viaja para os Estados Unidos, porque o Gunnar Wingren está ali, e o Gunnar Wingren passa a pregar na igreja. Nesse cisma, né, não somente o Gunnar Wingren não era membro da igreja, então não podia ser excluído, conforme alguns críticos dizem que Gunnar Wingren e Daniel Berg é excluído. Não é, porque eles não eram membros da igreja. Eles tinham chegado, estavam auxiliando a igreja, estavam trabalhando na igreja voluntariamente, passaram, o pastor cedeu para eles o porão da igreja para hospedá-los, fazer um calor, né? Muito mosquito, foi muito penoso para ambos o início do ministério, ou até na vida deles como missionário, foi muito penoso. Gunnar Wingren perdeu um filho antes de viajar de retorno à Suécia, né? Daniel Berg, ele fica no Brasil até os anos 60, e algumas pessoas contam que ele vendia a Bíblia na porta da Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo, mas era uma coisa que ele gostava de fazer, que era vender Bíblia, né? Ele gostava de vender Bíblia. As pessoas querem montar uma narrativa de que ele passava necessidade, não porque a missão sueca sustentava os missionários no Brasil, né? Quando você lê todo o relato, quando você lê a história das convenções, você vai encontrar relatos da manutenção. O próprio Petros, em 1930, quando chega ao Brasil, onde funda a primeira convenção, quando funda a Convenção Geral, em 1930, na região nordeste do Brasil, ele vem justamente ao Brasil para entregar o patrimônio construído pela missão sueca na região norte e nordeste do Brasil, para entregar para a liderança brasileira, e dessa forma o dinheiro empregado na região norte e nordeste seria empregado em outra região do Brasil, aonde Gunnar vem para o Rio de Janeiro e Daniel Berg segue o rumo para São Paulo. Daniel Berg vai fundar a Assembleia de Deus em Santos,
que depois se estende a São Paulo e também funda a Assembleia de Deus no Espírito Santo, enquanto Gunnar Wingre estende o trabalho dele no Rio de Janeiro a partir de 1924, onde funda a Igreja de São Cristóvão, envia o Paulo Macalão, jovem membro da igreja, para a região oeste do Rio de Janeiro, envia outro obreiros para a região Baixada Fluminense e outro para a capital fluminense, que era Niterói, né? Então o Gunnar Wingre tem essa visão, né? A igreja de Belford Roxo é a igreja que todos dizem que foi fundada por Gunnar Wingre, mas na realidade ele foi evangelizar uma senhora, uma família enferma, ele orou, Jesus curou essa mulher e ali nasceu o ponto de pregação. Ele enviou os irmãos para cuidar do ponto de pregação e nasceu então a Assembleia de Deus de Belford Roxo. Mas a única relação de Gunnar Wingre com Belford Roxo foi esta. As pessoas que constroem uma narrativa fundada pelo próprio Gunnar Wingre, mas esse foi o fato. É lógico que ele que vai lá orar e Jesus cura a mulher e ela se converte à fé pentecostal. Como também a região da Zona Oeste, Paulo Macalão, sem ser obreiro, começa a evangelizar toda a região oeste, mas por ordem, por instrução de Gunnar Wingre. E aí você pergunta por quê? Porque Gunnar Wingre era um pastor batista, ele foi forjado na cultura batista. E você sabe que o governo batista é um governo descentralizador, a Assembleia ela é autônoma, cada igreja tem a sua autonomia. Então Gunnar Wingre tinha essa visão expansionista batista, né? Depois que essa visão batista ela vai ser subjugado pela igreja, pelos líderes brasileiros, porque para não criar inovações. Então os pastores brasileiros acabaram segurando as congregações para que não houvesse inovações na liturgia da igreja. Nós podemos contar que a Assembleia de Deus é o único no Brasil por décadas, né? Agora nos últimos do século XXI, que a Assembleia de Deus mudou um pouco a liturgia, variando de região para região, mas por décadas, por quase 100 anos, a Assembleia de Deus teve uma única liturgia, um único sistema de governo e também um único discurso ou uma única linha teológica, por conta das revistas da Escola Bíblica Dominical que chega nos rincões mais distantes brasileiros, né? Então a história da Assembleia de Deus ela começa com esses viés. Muitas narrativas são construídas e essas narrativas são mitológicas porque não tem fundo real, né? Uma delas é que o Gunnar Wingre foi excluído da igreja uma vez que eles não eram membros, chegaram lá, estavam auxiliando a igreja batista do Pará, né? O Daniel Berg ele já se dispõe a trabalhar na fundição, enquanto o Gunnar Wingre fica na igreja servindo ao Senhor como pastor, né? E depois de 7 meses acontece o cisma e junto com ele saem 19 pessoas, né? O Gunnar Wingre, Daniel Berg e mais 17 pessoas saem com eles, né? E aí fundam uma comunidade com o nome de Missão de Fé Apostólica. Esse foi o nome primitivo, já como vocês, influenciado pela Rua Azusa. O nome Assembleia de Deus só foi adotado em 14, no concílio da Assembleia de Deus Americana, é adotado o nome Assembleia de Deus, mas aqui no Brasil, o Gunnar Wingre vai ter acesso a isso, vai ter contato com isso em 1914, mas ele adota no Brasil somente em 1918, tá? Ainda que algumas igrejas aparecem o nome Assembleia, né, sem o I, em algumas cidades do Brasil, mas oficialmente registrado somente em 1917. Nos primeiros anos ainda não estavam claro que a organização gostaria de uma nova mensagem, né? A partir de 14 começam a chegar para colaborar com Wingre e Berg, né? Porque de 15 a 17 Wingre viaja para o exterior em ocasião em que a missão sueca livre foi oficialmente organizada, e assim a Assembleia de Deus recebe apoio daquela missão. Deus abençoe, até o próximo vídeo.